Ninho é o primeiro reforço da gestão de BAP para o Flamengo. O atacante chega para suprir uma carência no ataque do Fla. Ele foi anunciado hoje no campo do Ninho do Urubu. André Pessoa traz as informações para a gente. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo apresentou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025. O atacante Juninho, jogador de 28 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, que desde 2019 estava no futebol europeu, jogava no Karabag do Azerbaijão. O Flamengo vai pagar cerca de 31 milhões de reais pela contratação dele. Ele que assinou o contrato até o fim de 2028 com o Flamengo. Na entrevista coletiva, falas curtas. Falou sobre características dele, como foi receber a ligação do Filipe Luís, que foi decisiva para fechar o negócio, a adaptação ao futebol brasileiro e como ele não se vê como um substituto do Gabigol aqui no Flamengo. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, eu acho que fiquei super feliz. E ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. É a parte mais forte minha, eu não sou aquele centroavante de área, eu não sou um Pedro na vida, um cara de 1,90 m, uma força de que a bola vem no alto domínio e tudo mais. Mas o meu estilo de jogo é completamente diferente do dele, mas eu sou um jogador que tenta sempre estar ajudando a equipe, seja lá da maneira que for. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. O diretor de futebol José Boto participou da entrevista coletiva e falou sobre como foi o processo de scout e a contratação do Juninho, que tinha uma negociação encaminhada com o Sevilha da Espanha. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começamos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro. Não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi, porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo, mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga amanhã pelo Campeonato Carioca, enfrenta o Bangu, mas ainda com um time reserva comandado pelo Kleber dos Santos. O time principal do Filipe Luís estreia no estadual no sábado contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tchau, pessoal. Obrigada, André, pelas informações. E olha, o Juninho também falou sobre sua experiência no Azerbaijão e os sonhos dele como jogador de futebol. Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança, eu sempre ouvi falar de Flamengo, então não tem muito o que dizer sobre esse clube. Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior sendo campeões, brigando por tudo. E não só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também, porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo. Então acho que é isso que pesa mais e por eu ser brasileiro também. Em questão de sonhos, o Flamengo pode me dar sonho que eu nunca tive aqui no Brasil, de ser campeão, seja uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil. E eu acho que eu estou num clube que pode buscar isso. Exatamente. Azerbaijão, quando fala para algum brasileiro, é desconhecido, mas é um país muito lindo. É um país que eu até recomendo para algum brasileiro que quiser ir conhecer. É um país turístico, de grandes comidas boas. E o que eu vou sentir saudade lá das amizades que eu fiz. Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. E Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Eu acho que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza meus companheiros de equipe. O Juninho chegou e tem como a gente tirar algo dessa coletiva dele, né, Mansur e Rick? Acho que é a humildade dele, né? Chegou e com essa bandeira, assim, né, com muita humildade para disputar espaço no Flamengo. E falando das características dele também, você acha que ele consegue suprir a carência que hoje o Flamengo está tendo como referência ali no ataque? Bom, em termos de nível técnico,
o impacto que ele vai ter é difícil prever agora, porque é um currículo muito diferente do habitual que a gente está acostumado a ver de jogadores que o futebol brasileiro traz de fora, né? Não só pelo mercado que ele veio, mas por antes ele ter jogado futebol português em clubes com ambições menores. Você olha o currículo, não é aquele jogador que você olha os números dele e fala, não, esse jogador chega para jogar. Agora, é um trabalho de prospecção, de scout. É evidente que ele teve envolvido, por exemplo, em Liga Europa no passado, em jogos que ganharam uma visibilidade aqui, especialmente contra o Bayer Leverkusen, pelo momento que o Leverkusen vivia, e o Karabakh enfrentando muito bem, ele fazendo gols nos 2 jogos. Mas é um trabalho de prospecção muito baseado no perfil de jogador e das características, né? Sempre tenho dito isso aqui. Para mim, essa contratação ela começa a ser desenhada na última entrevista coletiva do Felipe Luiz na temporada de 2024, quando perguntam a ele o que ele queria para a camisa 9, entre aspas, para a posição de centroavante do Flamengo, diante de um primeiro semestre em que não teria o Pedro e a saída anunciada do Gabigol. E ele dizia que, e aliás fazendo uma advertência que era importante, né? Que não é um jogador que viria para jogar aquele período da ausência do Pedro, é um jogador que o Flamengo contrataria para 2, 3 anos. Então precisaria continuar a estar no elenco sendo útil ao longo do tempo. Então ele disse, a gente precisava de um jogador que se enquadrasse no modelo de jogo dele. Pressionar o zagueiro adversário na saída, um jogador de velocidade em condução da bola e ataque em profundidade, muito ataque em profundidade. E essas são as características do Juninho. Talvez ele não seja o mais refinado técnico, quando ele fala que ele não é um Gabigol, por exemplo. Os dois são jogadores ambos que gostam de atacar espaço, mas tem uma diferença. O melhor Gabigol tem um refinamento técnico aparentemente maior. Ele não é uma referência de ficar parado entre zagueiros, enfrentando os zagueiros, como é o Pedro. Mas ele é um jogador que já jogou pelo lado de campo, hoje joga por dentro. Me parece que ele pode cair pelo lado, mas para ele é melhor que ele caia pelo lado partindo de uma posição mais central e não recebendo parado para enfrentar o marcador. Até porque ali o Flamengo tem opção, né? Para fazer essa função. É o que mais tem no elenco. O que mais tem no elenco. O que o Flamengo mais tem hoje são pontas, né? Onde falta jogador ao Flamengo são atacantes que joguem por dentro. Então, ele talvez vá dar ao Felipe a possibilidade de ser o 9 ou de fazer uma dupla, e o Felipe em muitos momentos recorreu a uma dupla. Acho que ele, por ser um atacante de mobilidade, pode dar essa opção. Agora, é muito bom destacar isso. A gente está falando de característica. Em que nível ele vai fazer isso, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Vitão disse sim ao Flamengo. E agora? O que falta para o jogador ser contratado pelo Flamengo junto ao Internacional? Nós vamos contar no vídeo de agora. E o Danilo, hein? Segundo jornalistas italianos, ele quer jogar no futebol brasileiro e tem o Flamengo como preferência. Também contaremos isso aqui no vídeo agora, ouvimos os representantes do atleta também em relação a isso, ouvimos pessoas do Flamengo também. Tem mais o que, galera? Tem mudança no time titular do Flamengo para pegar o Bangu nessa quarta-feira. Já vou falar logo, Thiaguinho vai para o banco. Thiaguinho, que eu venho criticando aqui depois dos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, vai para o banco. Mas quem entra no lugar dele tem mudança de posicionamento do meio atacante Lohan. A gente vai contar também como que foi essa última atividade do time comandado por Kleber dos Santos. Apuramos essas informações, esses detalhes e vamos trazer no vídeo agora. Falar de Flamengo, vamos contar uma aqui do Claudinho. Gente, olha, o Claudinho estava certo no Palmeiras, tinha dado sim. Palmeiras e Zenit já tinham trocado documentos, tudo certo. Sabe o que aconteceu? Ele vai para o Catar em cima da hora. Leila Pereira falou sobre essa situação. Nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesmo conversei por telefone com um jogador que, por 2 vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco, disse a Leila em entrevista ao GE. Gente, não é a primeira vez que o Claudinho faz isso. Não é a segunda vez. Com o Flamengo, ele fez mais de uma vez. Na última janela de transferência, ele fez a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sempre critiquei aqui o Marcos Braz em alguns momentos, inclusive em negociações envolvendo o Claudinho, mas nesse caso ele não teve culpa na última janela de transferência, estava tudo certo, gente. Em cima da hora, o jogador topou uma renovação de contrato com o Zenit. Onde eu quero chegar? Que tá claro, tá nítido, que o Claudinho e seus representantes usaram tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, em várias oportunidades, para se valorizar de outra forma, seja numa renovação com o Zenit, ou seja agora indo para um clube do Catar.
inclusive na última janela de transferência, tinha vídeo do Flamengo pronto. Eu trouxe essa informação para vocês aqui. Eu vi o vídeo, é porque eu não podia publicar o vídeo na ocasião, só a imagem que eu publiquei. Então, assim, o Claudinho, vou te falar, tanto é que o Marcos Braz aí no Twitter andou soltando gracinha envolvendo o Claudinho agora nas últimas horas. Mas vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira ainda com o time alternativo comandado pelo técnico Kleber dos Santos. O time principal treinou no Ninho do Urubu nessa terça-feira, depois da entrevista coletiva do Juninho, que foi até uma boa entrevista coletiva, poucas palavras. Eu acho até que ele estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas palavras importantes. Bem importante, sobretudo quando ele disse que uma das características principais que ele tem é a marcação sob pressão. Isso explica muito o fato do Felipe Luiz ter pedido a contratação dele, porque era uma virtude ou uma característica que o Felipe Luiz estava buscando no futuro atacante contratado pelo Flamengo. E o Juninho tem essa virtude. Gostei também quando ele foi questionado sobre substituir Gabigol, que ele chega para a vaga do Gabigol. Ele falou que nenhum jogador é maior que o Flamengo, que o Gabigol fez uma linda história e que agora ele é um trabalhador e vai correr atrás para ter sucesso com a camisa do Flamengo também. Mas sobre esse duelo do Flamengo com o Bangu nessa quarta-feira, 35 mil ingressos, vamos lá, dá para botar mais, porque essa informação eu tive por volta de meio-dia. Então vou botar aí cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para Bangu e Flamengo, o jogo que vai ser lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que a capacidade é quase 42 mil desse estádio, e o jogo vai ser às 7 horas da noite, tá, galera? Horário de Brasília. E para esse duelo, na atividade dessa terça-feira, apurei que Kleber dos Santos vai fazer mudanças no time titular. O Guilherme, que foi titular na última partida, e o Thiaguinho, que foi titular também nos últimos 3 jogos, esses dois saíram do time titular, treinaram entre as reservas. João Alves e o Wallace Ian entraram. E aí o setor ofensivo foi formado da seguinte forma: João Alves no meio de campo, responsável, entre aspas, por ser o armador das jogadas, o Lohan numa ponta direita, o Alacian na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Ele manteve Fabiano e Ryan Lucas, 2 volantes, e na zaga entra o Cleiton, um jogador que disputou amistoso contra o São Paulo e foi para São Luís para poder ser titular dessa partida também. Então o provável Flamengo tem Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves, o Alacian, Lohan e Carlinhos. Só de ter tirado o Thiaguinho, eu acho que o Kleber dos Santos faz certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Porque não dá para o Flamengo continuar apresentando. E outra, é a despedida dele, né, nesse início do Campeonato Carioca. Ele precisa vencer. O Bangu é o lanterna. O Flamengo é o vice-lanterna ali, penúltima colocação. O Bangu é lanterna. Sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu. Não dá para falar de obrigação no futebol. Nesse caso tem, é o Flamengo. E o time que ele tem em mão ali para jogar não é ruim. Não é ruim, é uma boa base. Estamos falando de bons jogadores. E o Flamengo tem que ganhar sim esse jogo para dar uma aliviada na tabela, porque o Flamengo em fevereiro, dia 8 de fevereiro, tem um clássico, dia 12 de fevereiro tem um clássico e dia 15 de fevereiro tem um clássico. Tabela complicada para o Flamengo. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Itatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que José Boto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Vamos falar de Vitão, galera, porque o Vitão, zagueiro do Internacional, já disse sim à proposta do Flamengo. Os representantes do atleta já disseram sim ao Flamengo. Os representantes do atleta entendem que esse movimento do Vitão, do Internacional para o Flamengo, seria ideal nesse momento da carreira dele. Estão buscando agora um acordo com o Internacional. Entre Flamengo e Vitão, tudo certo. Base salarial, tempo de contrato, que seria de 5 anos. Agora, resta a liberação do Internacional. Óbvio, é a parte mais difícil. E o Flamengo não faria uma proposta do Internacional se não tivesse o sim do Vitão. E já tem, tá tudo certo. E o pai do Vitão, junto com um dos empresários do atleta, vai desembarcar nessa quarta-feira em Porto Alegre para se reunir com o Internacional. Eles vão conversar.
Das duas, uma. Ou o Vitão vai para o Flamengo, ou o Vitão consegue uma renovação de contrato com o Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Acompanhando futebol há quase 10 anos aí como jornalista, já vi vários cenários como esse. Jogador valorizado em um clube, com pouco tempo de contrato e com salário defasado. Vem um clube brasileiro, faz uma ótima proposta para ele. No fim das contas, ou saiu ou renovou o contrato com esse respectivo clube, o que eu acho que vai acontecer com o Vitão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Danilo, a imprensa internacional, 2 jornalistas italianos que falam muito de mercado da bola, disseram que o Danilo optou por voltar ao futebol brasileiro ao término do contrato com a Juventus e tem o Flamengo como prioridade. Os empresários do atleta dizem que ele não tomou nenhuma decisão ainda, pelo menos segundo eles, e o Flamengo alega que em nenhum momento foi comunicado por ninguém que o jogador optou por voltar ao futebol brasileiro e que quer jogar no Flamengo. Lembrando que tem o Santos na história que está tentando a contratação do jogador também. Então, é uma situação que Danilo e Vitão podem vir para o Flamengo? Eu não acredito. Eu não acredito no Flamengo fazendo altos investimentos em 2 jogadores. Um vai vir, pelo visto, né? Ou melhor, o Flamengo está tentando os 2. Quem vier primeiro, está fechado. E são 2 bons jogadores.